Pode começar, Ellen? Então, boa tarde a todos, né, que estão presentes, aqueles que vão assistir a gravação do seriado, muita gente aí fazendo as suas coisas, ou em casa, devido a todo esse momento que a gente está vivendo. E hoje eu vim aqui, né, para trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Meu nome é Rosimara Leal, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, neuropsicóloga, e eu trabalho com várias ferramentas, né? Eu tenho vários estudos, várias vertentes que eu utilizo, várias teorias, mas hoje a gente vai falar de algo que parece específico, mas é algo muito amplo quanto aos nossos estudos, né? Inclusive constelação familiar. Eu não falei que eu sou consteladora porque eu atuo ainda de forma mais reduzida nessa área, né, os meus colegas aí, a Ellen, Marcelo, Alice e outros também, que estão há mais tempo nessa área. Bom, eu trabalho basicamente com mais fundamentos voltados para a psicologia, psicanálise e toda essa gama aí de conhecimento, né, que trilha por esses conceitos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicossomatologia, né? Psique, mente, soma, corpo, logia, estudo. Então, psicossomatologia, né? A gente vai fazer um apanhado aí de todo essa gama, né, de conhecimento e também de estudos ainda que a ciência ainda tem muito que avançar em relação a isso. Muito se fala, né, sobre o assunto já, mas ainda está bem reduzido diante de tudo que acontece aí conosco, né, no nosso desenvolvimento humano. Eu vou falar hoje, basicamente, de uma autora que eu gosto bastante, que ela fala das feridas emocionais, né? São 5 feridas emocionais que a gente desenvolveu em algum momento da vida, e baseada nessas feridas, a gente atua no mundo, né? Então, essas feridas, elas têm aí vários aspectos fundamentais que as descrevem, mas eu vou falar aqui de uma forma muito resumida hoje, porque é um estudo muito profundo e muito amplo também, tanto quanto o tema da psicossomática, né? Então, essas feridas, elas se desenvolvem em algum momento lá da nossa infância, muitas vezes varia, né, de idade, algumas delas vieram lá da barriga da nossa mãe, né? Talvez do momento da concepção, a gente não tem muito estudo quanto a isso, ou tem muito estudo e pouca comprovação, mas muito se fala sobre isso, né? Muito se volta o olhar para isso. Então, uma das coisas mais importantes que eu gostaria de explicar para vocês logo nessa introdução é que, baseado nessas feridas, o nível dessas feridas, mais ou menos avançado, é a maneira que a gente atua no mundo, é a maneira que a gente olha para o mundo, é a maneira que a gente se relaciona, tanto com os nossos familiares, quanto nos nossos relacionamentos afetivos, ou também conosco mesmo. Então, a importância da gente ter esse conhecimento básico para a gente poder, de repente, nossa, identifiquei ali uma característica, a gente começar a se auto-observar mais para poder melhorar a nossa qualidade de vida, qualidade dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos, etc., né? É importante, muito importante, a gente lembrar sempre que nós devemos o tempo todo estar sempre conectados conosco no sentido da autoobservação, né? A gente tem essa tendência de estar muito para fora, olhando sempre o que o outro está fazendo para nós e querendo sempre reagir àquilo que o outro está fazendo para nós, mas a gente precisa olhar para dentro, ver o que é que eu estou sentindo e o que é que eu posso melhorar em mim, ao invés de querer melhorar no outro, tá? Isso é só uma pequena fala que eu gostaria de deixar para vocês. Bom, a primeira ferida que eu vou falar para vocês, que é a que a gente desenvolve, e realmente isso aí é meio que característico de todo ser humano, tá? É a ferida da rejeição.
A ferida da rejeição, segundo a autora, eu fiz um breve resumo aqui para vocês poderem entender, tá? Essa ferida geralmente acontece lá no útero da nossa mãe, tá? Por quê? Por conta de várias questões. Uma delas, aquela bem clássica que todo mundo já conhece, que a gente também, trazendo aí para a constelação, a gente trabalha um pouco isso também, que são feridas inconscientes, né, basicamente. Então, que a gente, como que a gente atua no mundo em relação a essa ferida? A gente pensa assim que, poxa, parece que eu nunca tenho um espaço no mundo, né? Parece que, sabe, nada vai bem, eu começo uma coisa e não termino. Enfim, a gente desenvolve esses comportamentos invisíveis, né? Ou seja, não compreensível de modo consciente, e a gente vai atuando no mundo. Basicamente, essa ferida, ela traz uma frase bem forte, né, que a autora fala, que é assim, tem a ver com o nosso direito de existir, né, como se a gente não tivesse mesmo lugar no mundo. E aí pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, um pai que esperava um menino e veio uma menina, ou vice-versa. Então, isso tudo pode acontecer ali nesse momento, tá? O que acontece? É curioso, porque ela diz o seguinte, que muitas vezes, e aí entra a constelação sistêmica, né? Ela diz que as pessoas que têm essa característica específica dessa ferida, ela pode se vincular aos excluídos e aos mortos, né? Então, percebe que tem aí alguma coisa já a ver com a constelação, né? Então, eu sempre costumo dizer que os nossos estudos, eles nunca devem se restringir a algo específico, a uma teoria específica, mas a gente deve sempre transitar nesse conhecimento para poder atender uma demanda humana aí um pouco de um modo mais específico, no sentido de ter ali aquela eficiência que a pessoa busca, né? Então, as características básicas, bem básicas, assim, porque são muitas, tá? Tem as principais negativas e as principais positivas, mas como o tempo aqui não dá para se estender muito, eu vou falar só nesse momento dessas que bloqueia. Então, essa ferida, ela foi desenvolvida lá no útero da nossa mãe, como eu falei, né? E se você é mulher, você desenvolveu essa ferida com o sexo oposto, então, com o pai, tá? Se for homem, com a mãe, só para a gente se nortear aí, né? Então, a gente torna uma pessoa vinculada a essa ferida. Então, a gente tem também uma tendência muito grande de querer se isolar, né? Muitos vão para as drogas, muitos vão para o álcool, muitos vão para o sexo com uma forma de se anestesiar, tá? Isso é mais uma característica. E assim, a pessoa com essa ferida, ela se torna o que a autora chama de escapista. Ela quer fazer de tudo para escapar dessas situações, né, para que ela não sofra de novo, né, essa dor da rejeição, tá? É uma marca bem profunda. Querem perguntar alguma coisa sobre a rejeição? Vamos lá, então. Bom, agora a segunda que ela fala, são 5, né? A segunda é o abandono. Essa ferida, ela acontece com o genitor do sexo oposto ao seu, tá? Desculpa, a primeira da rejeição, o genitor do mesmo sexo. Eu me confundi aqui, tá? Do mesmo sexo. Então, somos mulheres, temos essa ferida com a nossa mãe. O abandono, que é essa segunda agora, que eu estou vendo aqui, que eu fiz uma colinha, que acontece com o sexo oposto. Você sente que faltou afeto, diz ela, né? A consequência é de uma sensação de que falta algo, de um vazio, que você não sabe de onde vem. A necessidade de presença e de atenção podem chegar a níveis insuportáveis, dependendo do grau dessa ferida. Então, aqui a gente está falando do abandono, né? Ela acontece com o genitor, como eu falei,
do sexo oposto, tá? E engraçado que, assim, não adianta a gente se enganar no aspecto assim, ah, não, eu sou super independente, eu ajudo a minha família, nananã. Não, isso tudo é um mecanismo que a gente se utiliza para camuflar essa ferida, tá? Na verdade, ela diz o seguinte, que quando, dependendo, assim, do nível de ferida, do nível de profundidade, é a maneira que a gente vai se comportar no mundo. Então, a gente se comporta como se fosse, nossa, o top, né, o forte, mas, no fundo, a gente é muito dependente emocional, né? Então, essas feridas, uma outra coisa também que ela fala bem específico aqui, é que durante o desenvolvimento dessas feridas, logo em seguida, a gente começa a desenvolver uma máscara, ela chama de máscara. Esse é um padrão de comportamento, e isso é para a nossa própria sobrevivência, tá? Então, da rejeição é o escapista, que quer escapar de tudo, quer fugir de tudo, e a segunda, que é o abandono, é do dependente. Ele choraminga para tudo, ele depende das pessoas, ele quer presença das pessoas, ele se sente assim, ou ele demonstra que ele é o fortão e ele ajuda todo mundo, mas aquilo é uma forma dele disfarçar a dor, ou então ele o tempo inteiro fica choramingando atrás de alguém, né? Muitos entram aí nos relacionamentos abusivos por conta dessa ferida, é muito comum a gente ver isso, principalmente em mulheres, né? Se fazendo o tempo inteiro ali de vítima, que é o coitado, eu não suporto, eu não aguento se esse relacionamento terminar, eu não aguento se você for embora e etc, tá? Tô dando aí só um exemplo para vocês entenderem, né? Então, o maior medo dessa pessoa é da solidão. Então, ela faz de tudo para demonstrar para a pessoa aquela necessidade de afeto, né? Seja chorando ou então ela sendo aí um suposto provedor. Ela fala que ela ajuda todo mundo, mas no fundo ela tem uma segunda intenção, que é o olhar das pessoas para ela, a companhia das pessoas, etc. Tá? Vamos para a terceira, né, que é uma ferida que ela chamou de humilhação. Tá? Essa ferida, ela acontece em geral com a mãe, segundo essa autora, e ela diz que caso você tenha sido criado por uma outra pessoa, pode ser a ferida relacionada com essa outra pessoa. O grande sentimento que refere a essa ferida, que se refere, né, a essa ferida, é uma frase assim, que ela diz: eu não sou digno. Né? Como se a pessoa nunca fosse digno daquilo que ela deseja. Então, a pessoa ela desenvolve ali um sentimento dentro dela um sentimento recorrente de culpa, sabe? É uma culpa muito grande, é uma vergonha muito grande, porque ela, quando criança, ela sentiu isso. Em algum momento, ali do seu cérebro ainda muito imaturo, né, subconsciente, né, que a gente ainda era criança, o nosso cérebro ele não tinha como interpretar aquilo de forma real, mas ele interpretou do jeito que sabia, e aí ele acabou instalando essa forma de sentir e de reagir ao mundo baseado naquilo que ele entendeu, né? Então, esses sentimentos são em relação a si mesma, ela diz, a culpa e a vergonha, né? Mas constantemente projetam nas outras pessoas também. Então, é como se elas ficassem projetando aquela culpa e aquela vergonha nos outros, tá? São pessoas hipersensíveis e que não cuidam de si e dedicam a vida aos outros, mas não porque são bonzinhos, mas sim porque têm a necessidade de se sentirem dignos. Então, eles buscam um meio o tempo inteiro de se sentirem dignos, porque em algum momento eles sentiram de uma forma profunda que alguém teve vergonha deles. Em geral, isso aconteceu com a mãe, né?
costumam carregar muito peso e responsabilidade, pois, de certa forma, se punem por serem quem são. Então, são pessoas que não se aceitam como são. Eles querem, no tempo inteiro, mudar alguma coisa, né? Não só no aspecto estético, mas na sua conduta também. Alguns se tornam verdadeiros masoquistas. Essa é a máscara do injustiçado. Ele desenvolve a máscara da sobrevivência, a qual ela chama aqui de masoquismo, né? Sofrendo o tempo todo, ignoram totalmente suas necessidades, sempre arrumam algo ou alguém para não serem livres e para trazer a eles sofrimento. Então, são pessoas sofredoras, muito sofredoras, né? Então, a gente não entende. Isso também acontece muito em relacionamento afetivo. Dei uma palestra semana passada, muitas mulheres começaram a chorar quando ouviram isso, porque se identificaram com isso, né? Depois vieram comentar comigo. Então, a gente vê muito comum aí nesse aspecto, né, dos relacionamentos afetivos e tal. Podem arrumar muito trabalho ou fazer uma cirurgia, por exemplo. Tá? Seu maior desejo é se sentir digno e ser livre, mas justamente se colocam em situações em que são humilhados e prendem-se à responsabilidade que não acrescentam em nada à sua vida. Então, são pessoas sempre presas a uma responsabilidade que ela cria ali de forma estratégica, né? Sem entender o que está acontecendo, como eu falei, é uma ferida muitas vezes profunda, mas de forma inconsciente, e aí ela vai tocando a vida assim, dessa forma bem triste, né, gente? Porque se a gente for pensar, tanto a constelação, psicanálise, psicologia, qualquer outra abordagem é a nossa liberdade, né? Principalmente a individuação de Jung fala muito da nossa liberdade, de sermos nós mesmos. Então, imagina como essas feridas, como é importante a gente detectar essas feridas para que a gente tenha liberdade, de fato, de ser a gente mesmo, né? Bom, agora a gente vai falar da traição, né? A traição também é uma outra ferida que a gente desenvolveu lá na infância, né? E essa ferida se dá com o genitor do sexo oposto em algum momento, onde sentimos que ele não atendeu nossas expectativas e agiu de forma não confiável ou foi manipulador conosco. Então, com o nosso pai aí de novo, né, nós mulheres. Então, a gente sentiu que ele não nos deu aquilo que a gente precisava, ele nos traiu. E isso pode ser coisa muito simples, gente. É que naquele momento lá dos 6 anos, 5 anos e tal, a gente tinha um cérebro muito imaturo, com potencial, mas não tinha desenvolvimento suficiente para entender essa atitude do pai. Então, a gente tem que se nortear por esses nossos estudos hoje, para a gente conquistar realmente a nossa liberdade, né? O nosso crescimento, tá? Tornam-se pessoas muito fortes e poderosas e fazem questão de exibir isso ao mundo sendo importantes de alguma forma. Então, tem uma necessidade, corre muito atrás de poder, querem ser fortes, né? Como ela falou. Então, assim, por quê? Porque eles entendem que se eles forem fortes e poderosos, eles... Está aparecendo alguma coisa aqui para mim, Ellen? Tem alguém entrando? Tudo bem? Tá. Então, eles têm essa necessidade, né, de desenvolver essa aparência forte e poderosa, porque eles têm na mente, lá inconsciente, que se eles fizerem isso, de algum modo eles vão se precaver, se prevenir de serem traídos de novo, né? São pessoas que constroem uma vida baseada na sua imagem de confiança e lealdade. A frase que eles falam muito é: podem confiar em mim. É uma frase preferida dessa pessoa que foi machucada pela traição, tá? É rápido e seu cérebro arma a estratégia de ser muito inteligente para sobreviver, pois o mundo está cheio de gente em quem não se pode confiar, segundo ele, né? Guiado por essa ferida aí da traição, tá? Que eles entenderam, né? Nós entendemos como traição.
Torna-se uma pessoa que tem muitas expectativas e exige demais dos outros, sendo impaciente, por vezes intolerante até. Tende a ser até engraçados, porém não mostram suas vulnerabilidades, pois não sente confiança no outro. Então, são pessoas que dificilmente se demonstram vulneráveis, né? Tem dificuldade em pedir ajuda, né, e etc. Tá? E essa ferida, ela desenvolveu na gente uma máscara que a autora chama do controlador, tá? Então, a gente já teve aí a máscara do escapista, né? A gente teve a marca do masoquista, né? E a gente tem a máscara agora aqui do controlador. Por que tudo isso? Essa máscara, ela diz que é como se fosse escudo de sobrevivência, né? É uma maneira que a gente encontra de atuar no mundo para que a gente não seja machucado de novo. Então, nesse caso de quem se sente traído, de quem tem essa ferida da traição, ela desenvolveu essa máscara do controlador. Lembrando, gente, que essa ferida ela foi acionada lá na nossa infância, mas ela vem sendo alimentada, né, por toda a nossa vida, tá? Em vários aspectos, seja na área familiar, social, etc., ela vem sendo alimentada, né? Como ela coloca aqui essas características, por exemplo, do que foi traído, ele busca ser forte, né? E poderoso, então ele está em busca de poder, de força, né? Porque ele acha inconscientemente que essa característica, esse poder todo vai livrar ele de outras traições, tá? Bom, a última que a gente vai falar agora é a injustiça, né? A injustiça, quem sofre da injustiça, ela desenvolveu uma máscara que é da rigidez, tá? Que é o que a autora chama de rigidez. Essa ferida se dá com o genitor do mesmo sexo, portanto, mulheres com as mães e homens com os pais. Essa ferida traz um bloqueio na individualidade e no corpo do paciente, né? Ele torna-se rígido e perfeccionista. Essa rigidez de pensamento acaba se refletindo no corpo físico. Sabe aquelas pessoas que a gente vê com os dentes cerrados, com o ombro duro, né? Você percebe que ela senta toda assim, ela não relaxa, ela é rígida o tempo todo, tá? Quem tem essa ferida da injustiça, tá? Eu não coloquei aqui nesse resumo, mas é nítido, assim, que as pessoas que têm essa ferida, baseada nos meus próprios pacientes daqui, são pessoas que sofreram bullying, são pessoas que têm TDAH, que têm autismo, por exemplo, leve, mas que sofreram algum tipo de bullying, por exemplo. Tem muita característica dessa ferida da injustiça. Então, toda essa bagagem, ela só alimenta essa ferida que já estava lá nela, por quê? Porque ela foi, de algum modo, algum dia, ela entendeu que ela foi injustiçada pelo pai, tá? Ou pela mãe, né? Se for mulher. Bom, controla-se o tempo todo, pois tem um ideal de perfeição e exige muito de si mesma. Então, assim, ela tem um ideal de perfeição absurdo. Assim. Nunca está bom o suficiente, ela acha que ela sempre tem que melhorar, né? Enfim. Definitivamente não tem noção de limites e acaba se estressando. Então, assim, querer melhorar é natural, mas a partir do momento que que a coisa nunca está bem, que a gente sempre quer melhorar muito mais, no sentido de olhando para aquilo e botando defeito, né, não de aprimoramento, mas de pondo defeito naquilo, se torna estressante, né? É o que ela fala aqui. Para ele, o que ele faz, nunca é suficiente, aquilo que eu falei já, tá? Nunca tá bom o suficiente, tá? Sua maior ferida acaba sendo não encontrar prazer na vida. Então, chega uma hora para ele, nada tá bom, né? O famoso, mas para fulano nada tá bom. Eu já ouvi isso
muitas vezes de pessoas falando do outro, né, da família, às vezes, mas para o meu pai nada está bom, para minha mãe nada está bom, e etc, tá? Só para vocês entenderem aí. Seu excesso de críticas não deixa ele nunca perder o controle. Então, é uma pessoa extremamente rígida mesmo, tá? Ela não consegue imaginar ela ali sem o controle das coisas, tá? Ela não tem essa flexibilidade, né? Não chora na frente dos outros, por exemplo. Então, assim, ela evita ao máximo chorar na frente dos outros, tá? E dá uma importância muito grande à opinião dos outros. Então, assim, ela precisa de validação também, né? Por quê? Porque ela já foi criticada muito um dia na vida, talvez, né? E aí ela entendeu naquele momento do cérebro ainda imaturo que a culpa era dela. Então, ela não era boa o suficiente. Ela tinha que ser diferente. Ela tinha que agir de um modo diferente para que as pessoas não fizessem aquilo com ela. Então, ela acaba não só muito crítica com os outros em si, mas quando vocês vão olhar aqui, vocês podem perceber que ela se volta muito mais contra ela mesma, né? Então, quem sofreu essa ferida da injustiça, ela tem esse traço muito forte de sempre estar se cobrando. Claro que ela também vai ficar ali criticando os outros muitas vezes, mas ela tem essa rigidez, né, com ela. Ela acha que sempre que ela faz algo não está bom o suficiente. Também tem isso também baseado aqui em estudos aqui em consultório, que tem muita gente com essas feridas, e isso foi muito bom para mim, porque eu consigo já ver alguns traços ali. Elas têm muita dificuldade em ser desaprovada por alguém, né? Elas têm uma dificuldade enorme de receber crítica, tá? Como se ela falasse assim, olha, eu já estou muito machucada, eu não aceito essa crítica. Só que aí elas mesmas acabam se machucando mais, porque elas se esforçam muito para fazer algo assim surreal, para que elas não passem por isso novamente, né? Por essas dores. Bom, gente, foi um resumo bem básico que eu fiz, porque é muito extenso, tem muita coisa, né? A gente pode até voltar a falar sobre isso em outro momento. Mas o que eu gostaria de falar agora, só para a gente finalizar aqui, que é quase meia hora já estou falando, é que por que eu trouxe tudo isso? A importância da gente olhar para todos os aspectos nossos, para que a gente possa realmente ser livre, para que a gente possa ser a gente mesmo, né? Sem esses entendimentos de modo infantil que a gente teve, né? Onde o nosso cérebro não tinha capacidade de compreender as coisas como elas realmente são, e que muitas vezes hoje a gente traz isso ainda de forma inconsciente, né? Sofrendo tanto, repetindo padrões, né? Passando por tudo isso de novo, rejeição, abandono, traição, injustiça, humilhação, de forma desnecessária para hoje, né? Foi necessária até hoje, sim, foi uma máscara que a gente encontrou, foi um escudo, eu não gosto dessa palavra máscara, eu gosto de falar escudo, né? Foi um escudo de proteção, foi o único que a gente encontrou naquele momento do nosso caminho, né? Foi a única maneira que a gente encontrou de se defender, de não se machucar mais, mas hoje a gente já pode, com todo esse estudo que tem, né? Por isso que eu quis fazer esse tema, psicosomatologia, né? Estudo, corpo, alma, mente, para que a gente já tem bagagem suficiente para poder ser cada dia um pouquinho mais livre, né? Um pouquinho mais purificado, digamos assim, baseado na nossa própria autoobservação, né? Se alguém se identificou, depois quiser perguntar alguma coisa sobre isso. E aí, quando a gente vai juntando aí os estudos, né? Vou falar por mim mesma, quando eu junto essa autora, né, que é Alice Bourbon, não sei se é assim que pronuncia, quando a gente junta Freud, quando a gente junta Jung, quando a gente junta Bert Helling, quando a gente junta Santa Hildegarda, que é uma doutora da igreja do século XII, né,
que ela nos traz aí toda essa gama de reflexão e cura baseado na natureza, né? Baseado na ordem. A terapia hildegardiana é uma terapia de ordem, né? Ela diz que toda doença no homem, ela vem por uma desordem em nós com a natureza. Olha que coisa mais linda, né? Tudo isso vem de encontro também com o que Beth fala das leis, né? As leis é ordem, as leis é amor, é consciência, né? Então, só para a gente finalizar, para a gente perceber que nenhuma teoria é mais ou menos do que a outra, né? Nenhum teórico deixou pouca coisa para a gente. Então, a gente é um privilegiado hoje de estar aqui reunido, né, na mesma intenção, no mesmo coração, se ajudando pessoas, fazendo troca. E a gente vai para um outro teórico que eu adoro, que eu também aplico aqui, que é a logoterapia, que é o Viktor Frankl, né, maravilhoso, 4 campos de concentração, um homem incrível, né, que deixou um legado enorme aí com a logoterapia, que basicamente é sentido para a vida, né, deixou aí a tríade trágica da vida, que ele chama de dor, culpa e morte, né? Como que a gente lida com isso, né? Então, assim, o quanto que é incrível a gente conhecer tudo isso e aplicar na nossa vida e também distribuir aí, né, compartilhar conhecimento como a gente está fazendo e sempre na intenção de se ajudar, né, que a gente está nesse planeta aqui para se ajudar. Tá, eu acho que é isso. Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se tem algum tempinho ainda, né, Ellen? Porque eu não sei mexer. Se você sair, a gente vai dizer tchau, vai embora. Mas fiquem à vontade, tá, gente? Enfim. Queria só ler aqui uma frase da Santa Hildegarda para deixar para vocês. Não é bem uma frase, né? Uma fala dela. Ela diz o seguinte: abre aspas, o homem tornou-se estranho e rebelde, biologicamente deficiente. Então, a nossa rebeldia nos torna deficiente. Qual é a nossa rebeldia? A nossa teimosia em não nos conhecermos, e não saber o que está no nosso inconsciente, né? É esse nosso não quebrantamento diante da beleza da vida que nos foi dada, né? Diante dessa grandeza da vida que os nossos pais nos deram, diante da criação que está na nossa frente, que é o ar, que é a terra, que é o fogo, que é a água, que também foi criado para nos beneficiar, e ela diz que se a natureza não serve ao homem, a natureza não está cumprindo o seu papel. Então, a importância da gente perceber isso, né? A importância da gente perceber também que você é natureza, eu sou natureza, e a gente faz essa troca justa e ordenada de conhecimento para que a gente se eleve cada dia mais, tá? Eu acho que é isso. Agora eu quero, sei lá, se vocês não tiverem pergunta nenhuma, a gente pode estar encerrando, Ellen. Gratidão, Rosimara, pela linda palestra. Foi bem legal conhecer esse tema que eu não conhecia. E levando para o olhar sistêmico, que eu percebi que essas feridas são de adultos, né? Adoecidos na criança ferida deles em relação ao pai e à mãe. Então, na visão sistêmica, né? Poderia se trabalhar isso na criança ferida dela em relação ao pai e à mãe para resolver esses conflitos. Então, a pessoa acaba adquirindo uma forma de defesa, né? Fica agressivo porque esperou aquilo e não recebeu, ou faz aquilo que ele esperou receber pelos outros, né? Que você falou que uns fazem, né? Porque não receberam, Exato. e o outro já cria uma barreira de proteção para não ser machucado novamente. Então, na criança ferida aí, em relação ao pai e à mãe, que eu percebi onde está a maior dor, né? Total. Você compartilha da mesma visão sua, né? Por isso que eu até quis trazer esse tema, porque eu sei que ressoa com Bert Hellinger também, como com todos os outros teóricos que eu estudo e aplico aqui no meu consultório. Então, por isso que eu acho incrível todos esses conhecimentos, porque a gente puxa um fio
e ele vai se amarrando e se elevando desde que a gente queira, né? É muito interessante. Gostei bastante. A Cássia botou aqui que ela achou linda a palestra, colocou no Obrigada. chat. As pessoas que irão assistir a gravação, tenho certeza que também vão se identificar bastante. E caso a pessoa se identificar com um desses traumas, né, dessas feridas, é procurar que tipo de terapia, terapeutas, Rosemary, o que é que você indica para as pessoas? Bom, para identificar essas feridas, eu fiz até um testezinho básico, né? Posso colocar no grupo se vocês quiserem, tá? E dá para ir para identificar, sim, algumas feridas, tá? Em maior ou menor grau, é bem interessante. Eu até aplico aqui nos meus pacientes, se vocês quiserem, eu posso colocar lá, tá? Em PDF. Bom, a primeira coisa que eu poderia indicar, né, é uma terapia investigativa. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pensa que é algo e não é aquilo, né? É uma outra coisa. Então, para a gente que está nessa área, é muito fácil de identificar, mas para quem está na dor, não é. Por mais que ela saiba algumas... Nossa, eu me identifiquei. Poxa, né? Por exemplo, na palestra anterior, uma achou que ela estava na rejeição, só que ela estava lá na traição, tá? Então, ela tinha rejeição? Sim, mas ela tinha um maior nível de profundidade na traição. Então, porque assim, a rejeição também está ligada com a traição. Na verdade, todas estão interligadas, tá? Só que existem aquelas que estão com um nível mais elevado de profundidade, né? Então, precisa avaliar. Então, o interessante, a meu ver, é, primeiramente, né, tentar com a pessoa mesmo, né, baseado em testes, com autoobservação. Costumo falar que a gente, eu sou o meu maior laboratório, eu falo, né, porque eu me olho, eu me vejo, eu me enxergo, eu me escuto, sabe? Eu me sinto, sabe? Quando a gente não se sente, né, é muito difícil. Então, buscar ajuda de uma psicoterapia, sabe? Ai, mas eu posso fazer constelação se eu tiver essas dores? Claro que sim. Eu acho que se tivesse uma específica, né? Você me perguntou uma específica, eu diria uma investigativa, mas a constelação não deixa de ser investigativa também. Portanto, terapia, não importa qual, mas buscando sempre ali aquela que me chama mais, né? Sempre tem uma linha que nos chama mais. Vai buscar ajuda. Está percebendo? Está nesse padrão de rejeição, de abandono? Está lá num relacionamento que não entende por que está lá? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse sofrimento? Né? Por que eu me sinto culpada, responsável por algo que as pessoas estão fazendo para mim e eu mesma estou aqui me chicoteando, me culpando? Quer dizer, vem alguém e me cutuca e eu me culpo por isso? Tem algo errado, né? Então, sempre procurar ajuda. Não está conseguindo, busca ajuda. Por quê? Porque essas feridas, elas podem virar uma doença muito mais séria, né? Com diagnóstico ou não. Porque está cheio de doença crônica aí, psicossomática mesmo, que investiga todo esse campo, né? Tem muita gente doente com diagnóstico ou sem, porque tem pessoas que já têm os sintomas de uma doença, mas ela, para o médico, aí o que vai acontecer? Ele vai dar para ela antidepressivos, etc. Tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Não deixar isso se estender por mais tempo. Viu que tem alguma coisa errada? Vai buscar ajuda, seja voluntária, seja com investimento, não interessa, mas vai buscar ajuda, tá? Talvez a constelação você pode procurar para aliviar o peso que a pessoa carregue, mas procurar também a terapia a longo prazo, né, para ir ressignificando aos pouquinhos, porque é algo que carregou por longo tempo, então precisa de terapia mais longa também, nesses casos, né, porque, como você falou, é difícil quando está na dor, sair dessa dor, né, sozinho, precisa de um apoio,
e de alguém que conheça e domine do assunto. E a Cássia colocou aqui no chat que ela achou muito parecido com a linguagem corporal e traços de caráter. Uhum. Eu não conheço linguagem corporal, né? Só conheço assim muito superficialmente, mas essa autora ela descreve inclusive os formatos dos corpos, né? É um estudo bem mais profundo do que eu falei aqui. Mas é como eu falei, né? Todos os conhecimentos, eles estão interligados. Então, sabe, tem gente que eu vejo gente falando mal de Freud, falando mal, né, da Santa, falando, sabe, Bert Helling. Poxa, sabe, vamos ser coerentes, né? Vamos ter aí humildade, né? Para poder entender que a gente não consegue absorver a profundidade daquela teoria, mas vamos conseguir ali absorver pelo menos só umas gotinhas, já é, eu acho que uma grande cura para nós, né? E você falou das terapias a longo prazo, uma coisa que eu vejo muito hoje é essa briga, né? Que tal técnica é melhor do que tal. Olha, é melhor para quem procura, sabe? Para quem quer, né? Então, por isso que existem várias, né? Que para cada um ali realmente se identificar com aquela técnica que mais lhe faz sentido naquele momento. Pode ser que amanhã ela vá detestar? Pode. Pode ser que ela vá amar? Pode. Não interessa, o importante é o agora, né? Ela se respeitar, ela falar, não, eu vou para essa técnica aqui, porque é que está me chamando. E ela vai lá, e eu tenho certeza que se ela for com o coração aberto, né, sem aquela coisa do mental, de, sabe, olha, você quer ficar mental? Então você vai buscar uma psicanálise onde vai te explicar por A mais B o que está acontecendo com você, baseado numa investigação estruturante ali, tá? Mas a constelação, toda essa parte fenomenológica, né? E essa autora também fala das fenomenologias, até porque esse escudo que a gente criou lá, né, durante essa ferida, não deixa de ser um fenômeno, né? Como você cria um negócio desse aí, um escudo, né, correndo atrás de poder? Como é que se deu esse? É um fenômeno também. Ele está atuante ali, a gente aqui não vê, né? Eu acredito que tudo que está no inconsciente é um fenômeno desconhecido. Então a gente precisa respeitar isso, né? Mais alguma coisa aí? Então, vamos agradecer você, Rosimara. Vamos agradecer as pessoas que irão assistir a gravação, mas vou encerrar a gravação agora. Deixa eu ver.